Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, e nós vamos ler até o final desse capítulo, o versículo 22. E eu peço que Deus fale com todos nós. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Ora, nas últimas reuniões nós viemos trabalhando sobre o ministério, a pessoa e a obra do Espírito na igreja cristã. Nós não viemos falando sobre o agir do Espírito em igrejas mais carismáticas ou pentecostais, nós falamos de uma propriedade, de uma natureza que é própria da igreja de Jesus, que é ser constituída pela vida do Espírito. E nesse sentido, hoje à noite eu queria dar mais um passo, aproveitando que estamos celebrando a ceia do Senhor. Queria dar mais um passo e pensar essa identidade da igreja enquanto templo do Espírito, também como uma entidade coletiva, um corpo, uma família, um conjunto de pessoas. E por quê? Um dos membros da tríade anticristã de nossos dias, meus irmãos, além do relativismo e do secularismo, eu poderia dizer, sem medo de errar, que o individualismo é outro dos sintomas de um espírito que atua nesse mundo e que leva à porfia, à inimizade, a contendas, leva à dor, leva a divisões, leva à morte, por que não dizer?
Basta você gastar um pouquinho de tempo olhando a política em nosso país, mas não só nele, em outros lugares também, e você vai chegar à conclusão sobre aquilo que é de mais ruim em nós, aquilo que é de mais venenoso, aquilo que é de mais negativo no ser humano como um todo. E ao dizer isso, eu não estou culpando os políticos, eu estou culpando o ser humano quando também vota e se faz representar, e essa representação reflete, talvez não 100%, mas reflete a vida humana brasileira, nós seres humanos e nossos dilemas. E ao então tocar nesse assunto e pensar na igreja como uma família, um corpo, ou um lugar coletivo, eu vejo então a igreja aqui, e Paulo também vai enxergar a igreja desta forma, como uma espécie de antídoto, cura para aquilo que é individualista, aquilo que procura inimizade, aquilo que procura a divisão, aquilo que de alguma forma não consegue fazer com que o ser humano saia de si mesmo e então ele não consiga olhar para o outro além do seu próprio umbigo. Então, além do relativismo e do secularismo, sim, o individualismo hoje é um desafio. O iluminismo levou o mundo ocidental da modernidade a uma percepção individualista da vida sem precedentes, muito intensa nos nossos dias. Porque o ser humano, o indivíduo, tornou-se fator decisivo de todas as coisas. E submeter direitos individuais a bem comum hoje é, aos nossos ouvidos, heresia que deve ser rejeitada. É por isso que a igreja tem que ter cuidado quando ela se solidariza ou ela se aglutina a movimentos ou partidos políticos. Porque a igreja tem a sua militância espiritual, que é a da verdade e do amor. E sempre que a gente tenta encontrar na política partidária, eu quero dizer, algum tipo de identificação plena, nós vamos ter muita dificuldade. Pensando agora sobre o movimento conservador mesmo, ao qual talvez sim há uma certa simpatia por parte da igreja no sentido de algumas defesas, mas por um outro lado, o individualismo, a liberdade do indivíduo é levada a um tal extremo que não se pode pensar o bem comum, não se pode olhar, por exemplo, o outro, que isso é heresia. Eu quero ter os meus direitos, eu quero ter as minhas liberdades, artigo 5º da Constituição. Bom, eu venho do direito e eu sei o que significa o artigo 5º, mas a pergunta é, só lidar com liberdade e garantir a liberdade individual é suficiente para entender a complexidade da vida humana? O indivíduo se tornou um Deus e o egoísmo narcisista se tornou a grande finalidade da vida. Agora veja, o mesmo individualismo pode acontecer também do outro lado do espectro político. Como, por exemplo, quando ele se percebe na militância a favor dos direitos das minorias ou dos superdireitos, como alguns os definem. Ao reconhecer a ênfase da Bíblia na importância do indivíduo, o cristianismo também tem se inclinado a absorver uma versão cultural dessa ênfase no indivíduo. Isso é tanto verdade que qualquer insinuação de a gente retomar o que a Bíblia diz sobre o povo de Deus como a comunidade de crentes é vista como uma ameaça à importância do indivíduo. E esse é um tema bastante delicado.
E é preciso encontrar aqui, então, um equilíbrio nesse tipo de abordagem à vida humana. Sim, há pessoas, situações específicas a cada caso, e ele deve ser considerado em cada pessoa, mas existe também uma coletividade que aglutina, que congrega essas pessoas diferentes, e como equilibrar essa balança, sem cometer injustiça. O conceito que Paulo tem, meus irmãos, no Novo Testamento sobre salvação em Cristo, isso é muito importante, inclui uma continuidade sobre o que Deus fez no Antigo Testamento, mas também inclui uma descontinuidade, uma mudança. A continuidade reside no fato de que Deus ainda está salvando um povo, escute bem isso, um povo para seu nome, para ser glorificado. Um exemplo disso nós encontramos em 2 Crônicas, capítulo 7. E esse é um tema recorrente nas Escrituras. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando o templo de Salomão é consagrado. Veja aqui o que Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Agora veja, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome. Pense agora a igreja enquanto templo, não a construção física. Para que nele esteja o meu nome para sempre, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Veja que há uma ideia coletiva, há uma ideia de povo, e há uma ideia de povo que Deus chama para a glória do seu nome. Um outro exemplo eu podia citar em Daniel 9:19. Também os convido a fazer essa leitura comigo. Daniel capítulo 9, versículo 19. Para a gente perceber essa ênfase coletiva na missão que Deus tinha com o seu povo na antiga aliança. O texto diz assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, meus irmãos, nesse sentido, a igreja do Novo Testamento, e por que não dizer nós aqui, estamos numa relação de continuidade. Deus continua salvando um povo. Agora a igreja, e para ali o seu nome ser glorificado, um povo que cumpra a promessa feita a Abraão, a aliança feita com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Famílias, todas as famílias da terra. Mas há uma descontinuidade do Novo Testamento para com o Antigo, que reside no fato de que o povo de Deus não é mais uma realidade baseada numa nação como Israel. Agora, individualmente, crentes se convertem de todos os lugares, raças, povos e nações, pela fé em Jesus e pelo dom do Espírito Santo. Mas é preciso equilibrar então aqui essa perspectiva coletiva e individual, porque a tradição pietista, e por que não dizer essa tradição que busca a santificação ou a espiritualidade, o comprometimento de vida consagrada, geralmente a tradição pietista costuma ler a Bíblia como se ela tivesse sido escrita para crentes como indivíduos. Como se a Bíblia fosse destinada a alguns especiais,
e distinguindo-os dos demais, perdendo-se então essa noção mais abrangente de corpo, de coletividade, de família e de templo de Deus. Isso sempre precisa ser observado. Paulo, meus irmãos, dificilmente pode se abster de dirigir seu foco e preocupação ao povo como um todo. Essa é a linguagem do Novo Testamento nas cartas de Paulo. Embora a decisão do cristão, sim, seja individual, e ele não herda sua salvação porque pertence a Israel, etnicamente falando, a salvação nunca ou raramente é vista como relação isolada com Deus. Mas a cultura e o espírito desse tempo nos faz enxergar para a Bíblia com esse óculos. E a gente não tem consciência disso. E pratica até anacronismo, de modo a fazer com que encontremos no texto o que o texto não imaginava dizer, por esse tempo de vida tão individualista como o nosso. Embora o aspecto da individualidade certamente faça parte do relacionamento, ser salvo significa-se principalmente unir-se ao povo de Deus. Não é só crer em Jesus e ser filho de Deus, automaticamente é fazer parte do povo de Deus. E agora uma frase polêmica. Cipriano, pai da igreja que viveu no 3º século, no meu entender estava correto quando disse: não há salvação fora da igreja, porque Deus está salvando um povo para o seu nome, e não um grupo desordenado composto por indivíduos sem vínculos entre si. E nós precisamos pensar a respeito disso em nossos dias. Quando a gente pega uma frase que nem a de Jesus, vem a hora e já chegou, quando nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Mas vocês o adorarão em espírito e em verdade. E nós fomos, a partir de um texto como esse, é só um exemplo, para uma aplicação completamente extremada, individualista, fora de contexto, para então dizer: o que importa é o meu coração e a minha vida, e a minha fé com Deus. E eu não tenho nada que ver com ninguém. E aí eu começo a lembrar lá de Caim e de Abel. Quando Abel foi morto, Deus veio perguntar a Caim o que aconteceu. Caim disse: o quê? Acaso sou eu tutor de meu irmão? Eu nunca esqueço esse evento, quando o ser humano desde o começo demonstra sua despreocupação, sua postura individualista, que está em antítese àquilo que Deus quis construir: família, sociedade, uma vida saudável para cada um de nós. Veja. Por isso, na noite de hoje, nós não estamos sozinhos celebrando a ceia. Há muitas outras igrejas cristãs. E nós somos somente uma parte desse corpo de Jesus. Nós não temos o direito de aceitar ou negar aquilo que Jesus não aceitaria ou como ele faria. Nós submetemos nossa fé, nossa vida e compreensão à igreja de Jesus e à ceia, que é a ceia do Senhor e que representa todo o povo de Deus. Repito, Cipriano disse exatamente isso: não há salvação fora da igreja, porque Deus está salvando um povo para o seu nome, sua glória, e não reunindo um conjunto desordenado de indivíduos que continuam, cada um vivendo por si mesmo. A forma de tratamento mais comum usada por Paulo para dirigir-se aos destinatários da sua carta é santos. Isso não quer dizer que eles são cristãos perfeitos, mas se refere a todo o povo de Deus em alguma cidade ou região. Com essa designação santos, Paulo está consciente
de aplicar ao povo de Deus um termo derivado da sua herança judaica, porque o termo santos refere-se ao povo santo de Deus, lá no Sinai escolhido, redimido e reunido diante de Deus para cumprir o seu propósito no mundo. Abra comigo o Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. E veja que belo texto. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então note, existe aqui uma concepção coletiva de povo de Deus com quem Deus fez uma aliança. E uma das maneiras de Deus se referir a este povo é santos, povo escolhido, separado, designado, consagrado para uma missão, glorificar a Deus. Por quê? Porque esse povo é de Deus, é sua propriedade, para a glória de Deus e para que Deus seja glorificado entre as nações. Na visão escatológica de Daniel 7,18, o termo é aplicado aos santos do Altíssimo, que receberão o reino e possuirão o reino para sempre. Pois Paulo entendeu que em Cristo e com o derramamento do Espírito, isso tudo se cumpriu. Meus irmãos, toda a linguagem que Paulo usa para se referir ao novo povo de Deus no Novo Testamento, vem do próprio Antigo Testamento. Ele escreve, por exemplo, no Novo Testamento, que nós somos o povo. A palavra grega é laos. Veja 2 Coríntios 6, versículo 16. E aqui o texto quer ilustrar exatamente essa importação que Paulo faz da linguagem do Antigo Testamento. 2 Coríntios 6, 16. Veja. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse. Andarei e habitarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles. Veja aqui a consagração, o povo santo que foi destinado para uma missão, glorificar a Deus. Não era um povo perdido, era um povo que tinha uma missão e foi chamado por Deus para isso. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Um outro texto que vai nessa direção é Tito 2,14, quando lá Paulo escreve que Cristo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, agora veja, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. De novo a palavra povo, no grego laos. Meus irmãos, laos aqui, embora não seja um termo muito usado pelos escritores gregos, foi a tradução de uma palavra hebraica para povo, a mais usada no Antigo Testamento, que é Ham, e que foi adotada então na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que era a Bíblia dos cristãos, a tal ponto que os próprios judeus deixaram durante um tempo a Septuaginta, porque os cristãos se apropriaram dela, que era a tradução grega do Antigo Testamento. Laos, embora não muito usada então, foi usada na Septuaginta. A escolha dessa palavra, laos, ou povo, se deveu ao fato de que a palavra mais comum, etnos, que também é povo, ser usada pelos gregos para se referir a si próprios. E é por isso que então os judeus usavam etnos para designar os gentios, ou gregos,
ou quem não era judeu. Portanto, nós somos o laós de Deus, o povo de Deus, porque fomos eleitos por Deus. E como no Antigo Testamento eleito se refere não a uma eleição de um indivíduo, isso é outra coisa notável, mas a um povo escolhido por Deus para seus propósitos. E quando alguém era incorporado nesse povo e passava a pertencer ao povo, ele era também eleito, mas eleito como um povo. A designação mais comum para a igreja e povo no Novo Testamento é a igreja, eclesia, que Paulo também toma emprestado da Septuaginta. Septuaginta então traduz kahal, que era a palavra para congregação, por eclesia, congregação de Israel. Paulo então mostra que há uma continuidade entre a presença de Deus no povo de Israel e agora a presença de Deus no seu povo, que é a igreja. E o uso, meus irmãos, abundante da palavra povo deixa claro que Paulo via a igreja não como uma relação de continuidade com Israel somente, mas como uma sucessão. E o texto que nós lemos hoje, iniciando a minha fala, é exatamente nessa direção de que agora dos dois, Cristo fez um novo homem, fazendo a paz. Meus irmãos, um dos aspectos mais importantes dessa continuidade é a natureza coletiva do povo de Deus. Não foram israelitas individualmente falando que Deus escolheu para com eles firmar uma aliança, mas um povo que levaria o seu nome e existiria para os planos de Deus no mundo. Embora indivíduos israelitas pudessem abandonar a sua condição em Israel, isso nunca afetou o desígnio ou propósito de Deus para o seu povo. Mesmo quando, veja bem, mesmo quando a maioria fracassou, pecou, e restou apenas um remanescente. Esse remanescente continuava sendo Israel, amado, escolhido e redimido por Deus. Essa é também a perspectiva de Paulo, embora composta por indivíduos, a igreja é um todo. Como todo, ela é objeto da ação salvífica de Deus. Deus está escolhendo e salvando um povo para a glória do seu nome. Talvez uma ilustração sobre isso possa ser importante. Na carta de Paulo aos Coríntios, tanto no capítulo 5 como no capítulo 6, Paulo está falando de alguns pecados individuais e que são flagrantes naquela comunidade. Em ambos os casos, meus irmãos, Paulo dirige o discurso mais pesado, não para os pecadores em si, para os que causaram dano, mas ele dirige o discurso pesado à igreja toda, por deixar que aquilo acontecesse. No capítulo 5, do versículo 1 a 13, não há uma palavra dirigida ao homem que praticou aquela imoralidade. Ele foi expulso da igreja. Sua parceira não é mencionada, mas a igreja é chamada a atenção no capítulo 5 com contundência. Porque ela foi arrogante, porque não tomou providências, porque se omitiu. No capítulo 6, de novo, de 1 Coríntios, Paulo está lidando com pessoas que estão entrando na justiça na comunidade, umas contra as outras. Ele se dirige a quem está reclamando e murmurando. Sim, ele também se dirige ao acusado, ao que causou o dano. Mas somente depois de criticar a igreja por permitir que essa coisa acontecesse no meio da comunidade, fosse levado a um tribunal iníquo. A dor de Paulo não é pelos indivíduos, é pela perda que aqueles indivíduos na comunidade estavam agora exportando, externalizando
diante do mundo. Nesses casos, quem está na berlinda é a própria igreja e seu papel como alternativa redimida e redentora de Deus na cidade de Corinto. E aqui sempre um alerta para nós. Cuidado quando nós nos envolvemos nessas discussões políticas. Cuidado em especial com o nosso espírito. Eu conversava com alguns irmãos antes do começo desse culto. E eu dizia, e não tenho dúvida disso, de que há lados que não querem saber do lado recíproco. Eles não querem saber os argumentos, a decisão já está tomada. E nós não podemos ser ingênuos e nem omissos de nos engajarmos num discurso cujo espírito não é motivado pela verdade, pelo respeito e pelo amor, quase que perdendo a nossa identidade característica como igreja cristã. Igreja e conservadorismo são coisas diferentes, meus irmãos. Não se engane. Assim como igreja e o movimento à esquerda também são coisas diferentes. Eu sempre lembro aqui a palavra de Jesus aos seus discípulos: vocês não sabem de que espírito vocês são. Sim, as coisas não estão boas, sim, o estômago embrulha de vez em quando, sim, mas é preciso que nós cumpramos o nosso papel no espírito que Deus nos deu e segundo a verdade da palavra que Deus nos comissionou a pregar. O interesse por um povo que Deus salva para a sua glória é demonstrado por uma outra expressão muito conhecida no Novo Testamento, em grego, alelon, que quer dizer uns aos outros. Por exemplo, os cristãos são membros uns dos outros, Romanos 12, 5, e agora eu vou abrir alguns textos rapidamente com vocês, para que vocês vejam isso. Nós somos membros uns dos outros, nós não somos de nós mesmos. Veja que texto claro. Mesmo que sejamos muitos e muitas etnias, a distância entre nós seja longa no sentido social, cultural, geográfico, mas a grande verdade é que nós nos pertencemos uns aos outros, somos corpo de Cristo e você precisa internalizar essa identidade, estando com cuidado a lidar com o mundo, sob pena de você não adotar uma atitude individualista. Nós somos membros uns dos outros, fomos salvos pelo sangue de Jesus e nos tornamos uma comunidade que se importa, que está interligada. Um texto que é sempre delicado para nós é Efésios 4, 25. O que Paulo diz? Deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Olha a justificativa de Paulo, porque somos membros do mesmo corpo. E quando a gente mente, a gente pode estar assumindo que não é parte do todo, e que está conseguindo proteger um assunto do nosso lado e deixando o outro do outro lado, quando na verdade o prejuízo ele é para o corpo de Jesus, para a comunidade de Deus. A justificativa é porque somos membros do mesmo corpo. Eu creio que se você entender esse tipo de justificativa aqui, você vai pensar melhor antes de mentir. Como se você estivesse escondendo ou evitando um prejuízo, quando na verdade você o está assumindo ao mentir. Mas os crentes nessa comunidade devem edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Veja como o texto é claro nessa direção. 1 Tessalonicenses 5:11. Portanto, consolem uns aos outros, a expressão uns aos outros, alelon,
e edifiquem-se mutuamente, de ambos os lados, vice-versa, como vocês têm feito até agora. Veja o versículo 15 desse mesmo capítulo, que vai na mesma direção. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos, meus irmãos. É evidente que para isso aqui acontecer, nós temos que tomar iniciativa. Nós temos que entender ao que ou a quem pertencemos. Nós precisamos assumir essa identidade de igreja de Jesus. Eu sei que não é fácil, porque estamos tão influenciados por um espírito individualista, mas em Cristo somos nova criatura, e nessa nova identidade nós somos povo, coletivamente falando, e temos uma relação entre nós indissociável. O texto de Paulo aos Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 25 também diz que Deus exerce o seu cuidado em favor uns dos outros, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, para ficar mais claro, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla, não é só você receber uma ligação e receber a oração, é você se oferecer para poder ajudar alguém e perguntar como alguém está. Eu sei que é natural, talvez alguns mais jovens estão acostumados com o pai, com a mãe, com o avô, a serem servidos, mas a comunidade cristã é chamada também a servir, a se dispor, a ir, a dar seu tempo, seus recursos, sua atenção, seus ouvidos, para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Veja, 1 Tessalonicenses 3,12 é um outro texto que vai falar do amor, e veja como ele coloca aqui: o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros. Meus irmãos, eu queria deixar isso muito claro hoje à noite. Tem gente que serve, tem gente que já aprendeu a servir, a sair de si mesmo para ir em direção ao outro, mas tem outras pessoas que só têm uma leitura: venha a mim. Isso não é uma reclamação aqui porque a gente está com escassez de tempo para cuidar. Ao contrário, isso é um problema de identidade, é um problema de concepção da fé cristã. Nós estamos acostumados a venha a mim. E mais, aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. 2 Tessalonicenses 1,3 tem uma outra indicação nessa direção. A segunda carta de Paulo: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm, veja bem, todos vocês têm, uns pelos outros, vai aumentando. Reciprocidade, via de mão dupla, dar e receber, ser discípulo de Jesus e pertencer a uma mesma família. E é por isso que Paulo escreve aos Gálatas: levem as cargas uns dos outros. É por isso que Paulo escreve aos Efésios: sejam compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros. Ele também diz em Efésios: se submetam uns aos outros. Veja bem, não importa a idade, não importa o tipo de situação, a submissão é recíproca, em amor. Não é porque alguém é menor ou maior, ao contrário, é porque o amor nos faz iguais a todos diante de Deus. Queridos, finalizando,
Deus não está levando indivíduos para o céu. Ele está formando um povo em meio ao qual possa viver e que em sua vida comunitária reproduza a vida e o caráter de Deus. Essa visão da salvação é mantida em todas as cartas de Paulo. O nosso olhar é enviesado à influência da cultura. E ela é demonstrada mais claramente nas suas referências ao Espírito, que desempenha um papel-chave não somente quando o povo de Deus é formado, mas também como o povo de Deus segue vivendo e adorando a Deus. A comunidade do povo de Deus deve sua vida como corpo a uma experiência que cada um teve com o Espírito de Deus. Eu já citei aqui e vou repetir. 1 Coríntios 12, 3. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E eu já cheguei a afirmar, inclusive, que esse é um dos textos que justifica que se o Espírito não agir, ninguém se converte. E é verdade. Mas há mais aqui. Esse texto nos mostra que um grupo tão diversificado, composto de judeus e gentios, escravos e livres, só consegue formar um só corpo, porque o Espírito é o mesmo. E foi o texto que lemos no início. Um só corpo. Paulo então aqui diz, todos igualmente estavam inseridos na mesma realidade do Espírito, e a todos foi dado beber da mesma realidade do Espírito para formarem um só corpo. Criadas e formadas pelo Espírito, as comunidades primitivas, meus irmãos, tornaram-se um lugar de comunhão do Espírito. O conceito de koinonia, que é a palavra grega para comunhão, é amplo em Paulo. Ele começa assim com a nossa comunhão com Deus por meio de Jesus. Mas em 2 Coríntios 13, 13, nós aprendemos da comunhão do Espírito, que é a nossa bênção apostólica no final de cada culto. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Veja, nós participamos disso. Esse Espírito é que nos une. Não só nos dá uma identidade nominal, da qual a gente se lembra, mas é uma identidade de natureza, de vida, de orientação, de conteúdo. E é aqui que encontramos nossa unanimidade, meus irmãos. Por isso, finalizando o texto que lemos no começo da minha fala, relata o fato de judeus e gentios estarem agora igualmente incluídos na família de Deus. Isso é o mais notável na comunhão cristã. Na morte de Cristo, Deus triunfou sobre os preconceitos de ambos os lados. Paulo está tão maravilhado com essa verdade. E esse sentimento, então, resplandece na sua carta. Agora os gentios são incluídos na comunidade de Deus na terra. Por isso, Efésios 2 finaliza, versículo 18. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce
para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, e eu destaco agora, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Eu sei que tem pessoas mais maduras do que eu aqui. Eu sou alguém só de 48 anos. E a gente vê a situação do nosso país, e por que não dizer de uma parte do mundo. E se a nossa esperança não estivesse em Jesus, a gente era capaz de desanimar. Olhando para tudo isso, pensando nos nossos filhos e pensando no exemplo que os nossos filhos estão tendo sobre o que é ser um cidadão, constituir família, cumprir com a sua palavra. Nós hoje à noite estaríamos aqui derrotados, bastante abatidos, desanimados. Essa é a verdade. Que bom que nós estivéssemos num mundo onde tudo fosse tão objetivo assim, verdade, mentira, certo, errado, como conceitos que não atravessam nossas emoções, nossas histórias, nossas interpretações. Ao mesmo tempo, isso faz colocarmos nossa esperança em quem pode dar esperança. Nesse sentido, o momento no Brasil é ótimo para falar da boa nova do Evangelho. Deixar quem quer fazer política, e eu me refiro à política partidária, fazer o seu papel. Mas a mensagem do Evangelho vai para além disso. Ela constitui um povo, ela constitui um templo, ela nos constitui numa missão. E a missão é tão bela que Deus mora em nós, pelo seu Espírito. Sim, nós temos orado pelo país, temos orado pelos governos, temos pedido que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Não são tempos fáceis. Mas quem disse que o pecado era coisa simples? Quem disse que a queda que um dia aconteceu na vida humana nos afetou apenas superficialmente, nos pegou em cheio? E é por isso que numa hora como essa, a igreja tem que entender o seu papel e não perder a sua oportunidade. Eu vou repetir aqui. A batalha não é sobre verdade ou mentira somente. A batalha não é sobre quem está certo ou quem está errado. É mais do que isso. As pessoas, em muitos casos, não querem ser convencidas. Elas já têm uma escolha. Elas já têm um ídolo. Será ingenuidade nossa imaginar que tudo isso se resolverá numa mesa. E quem tiver o argumento mais consistente vai vencer. Olha, qualquer iniciante das redes sociais sabe que é bem mais complexo do que isso. Qual é a missão da igreja? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso lugar? Reverberar discursos de ódio, discursos egoístas, individualistas, reverberar mais do mesmo? Sem pretensão nenhuma aqui. Nós também somos pecadores. Mas quando a gente sabe que é pecador, a gente tem mais humildade, mais moderação, para conversar, para falar. Algumas batalhas não vamos vencer assim. Vamos ter que suportar, vamos ter que amar.
Vamos ter que entregar para Deus, vamos ter que pedir. Espírito Santo nos fortalece. Mas precisamos continuar. E eu, nessa série de sermões, quis só mostrar um pouquinho de que uma igreja cheia do Espírito tem muitas implicações, inclusive unidade. Inclusive vencer barreiras étnicas, raciais, preconceituosas. Entender que Jesus derrubou todas essas barreiras e constituiu uma nova humanidade, que é a igreja, o povo de Deus, na sua diversidade, mas num só Espírito. Então hoje à noite eu vim dizer aqui para você e para mim mesmo: aceite esse chamado que Jesus está fazendo a cada um de nós, de ser povo de Deus, não militante da igreja do caminho, de ser povo de Deus, de falar da boa nova do Evangelho, de amar as pessoas, de não revidar com ira, de falar a verdade, mas num espírito de amor. Se você vê uma notícia que não te agrada, dobre o seu joelho, vá orar a respeito, abra o texto bíblico, olhe para o futuro com esperança. Tente, sim, construir um mundo melhor dentro do que é possível e das ferramentas que a gente tem. Mas o reino de Deus, só Deus pode trazer. Não se deixe adoecer por um espírito ruim, amargo, de violência e de divisão. Soubemos nesse tempo todo que famílias se dividiram. Há pais que não falam mais com seus filhos, há parentes que não querem ver a cara de seus familiares. Eu tive um professor de filosofia que escreveu bem assim no seu Facebook: eu penso assim, faço um pedido, quem não pensa igual, por favor, deixe de me seguir. Filosofia. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça hoje à noite. Porque isso envolve casamento. Isso envolve relação pai e filho. A inimizade não é só externa, não é só com não cristãos, não é só com o vizinho, com um patrão, quem sabe. A inimizade, ela é do coração. Ela é do coração. Ela é do coração. Quando eu vejo Paulo, meus irmãos, escrever tudo isso aqui, eu sou convencido de que não dá para tentar de outro jeito. A igreja tem um caminho, tem uma forma. Eu queria orar com você hoje à noite, para que Deus te fortaleça, para que Deus te abençoe. Sim, Jesus disse: no mundo passais aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Não é fácil, mas mais difícil ainda é lutar na força do teu próprio braço. Deixar o teu coração ser tomado de ressentimento, mágoa, ira e desespero. Nós somos povo de Deus por meio de Jesus, lugar da sua habitação. Ele nos redimiu, somos dele e somos uma família. É preciso aprender com esse caminho? Sim, claro que é. Mas essa caminhada de aprendizado é bela. Você cresce
Pai, nesta noite, é no nome de Jesus que estamos na Tua presença. É ceia do Senhor, noite em que celebramos a morte e ressurreição do Filho de Deus. Lugar de derramamento de sangue, lugar de sacrifício, de morte, de aparente derrota. Lugar de escárnio, de deboche. Lugar em que seres humanos debochavam do Filho de Deus nu numa cruz, vulnerável, aparentemente incapaz, quando lhe bastava uma palavra só. Nos revela esse mistério do amor cristão, da abnegação cristã, do serviço cristão. Nos fazem enxergar esse mistério da doação do Filho de Deus para constituir um povo redimido, para incluir os judeus, gentios, todos os povos, numa tão grande salvação. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa a minha insensibilidade, perdoa o meu egoísmo, perdoa os meus erros, meu Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho. Quem somos nós? Diante dos desafios que vemos diante de nós, nós invocamos o Teu nome pela igreja hoje à noite, pelo Teu povo, por esse país afora. Faz algo novo no meio da Tua igreja. Leva a Tua igreja a ficar de joelhos e confessar seus pecados e se quebrantar diante de tanta indiferença, tanto egoísmo, tanto descaso, tanta inatividade. Tem misericórdia de nós aqui, Senhor. Que o Teu amor tome os nossos corações. É o que eu te peço. Em nome de Jesus.